Eu sempre fui um jovem muito aventureiro, né? Cheio de adrenalinas. Eu nasci numa família humilde, a gente sempre trabalhou na roça. Meu pai sempre ensinou a gente a trabalhar desde pequeno. Então eu tinha 8 para 9 anos, sempre fui grandão, mas eu parecia de 8, 9 anos, eu parecia ter 10, 12. E trabalhando na roça, e então eu aprendi a beber. Eu ia para as festinhas, para os bailes, na zona rural, a gente fala os pagodes, né? Antes a gente falava pagodes. E ali eu aprendi a beber muito cedo. Trabalhando junto com o peão, na fazenda que a gente morava tinha muitos funcionários, às vezes tinha 15, 20, 30, chegava a ter 30 peões, a minha mãe cozinhava para aquele tanto de gente. E aí eu fui ali educado num mundo, vamos dizer assim, meio que machista, né? Onde a gente é ensinado pra gente, não, o homem beber, isso é coisa do homem, né? E aí eu aprendi a beber muito cedo, então eu fui só aumentando, a bebida. Quando eu cheguei aos meus 20 anos, que eu tinha acabado de servir o exército, o tempo de serviço, era um sonho meu seguir, não deu certo. Eu tive que interromper esse sonho porque naquela época estava tendo uma crise muito grande no nosso país, que foi em 99 no governo do Fernando Henrique Cardoso, e eu fui orientado a fazer um curso de sargento do exército e não ficar lá para tentar enganjar, seguir carreira, porque não ia. Estava dispensando profissionais de carreira naquela época. E aí foi um pouco frustrante também, e eu voltei para a mesma fazenda na época para trabalhar. E foi quando eu continuei bebendo muito e levando uma vida assim de muita adrenalina, e eu acabei que num dia bebi muito no final de semana, e a gente foi para a beira do rio no outro dia, no domingo, fazer um piquenique. E quando a gente foi para esse rio, eu estava bem embriagado. Chegando lá, eu resolvi dar um mergulho. E aí eu fui num poço assim, achei que dava certo, tava aqueles rebojos. Falei, não, aqui dá para mergulhar. E realmente dava, mas não para fazer como eu fiz. Eu voltei para trás e vim correndo, então ganhei velocidade. No que eu pulei com a bebida desequilibrada, com a embriaguez, eu não dei aquele mergulho chanfrado, eu fui direto, eu fui de ponta mesmo, de ponta cabeça. E ali eu já perdi todos os movimentos, fiquei boiando, e já os amigos que estavam naquele piquenique já me acudiram, levaram para o hospital mais próximo, e aí começou uma luta muito grande. Eu tive depressão no início, não aceitava, não comia, não bebia no hospital. Fiquei muito magro na época, foi terrível, porque eu não aceitava. E o médico não escondeu da gente, tanto para mim, mas o meu pai, desde o início, ele falou a verdade. Com 7 dias de acidente, fez a ressonância, fez os exames, e eles perceberam que realmente ia ficar uma sequela. O ponto da virada que aconteceu foi quando eu estava nesse acidente. Um dia eu tive um sonho com a minha mãe. E eu carregava ela no colo. Eu já estava nesse acidente, paralisado, com essa paralisia, com essa deficiência. E aí eu carregava ela no colo. E aí ela pedia para mim não chorar não, que ela ia conseguir sair dessa questão desse alcoolismo, né, que ela ia me dar muita força. E aí daquele dia em diante eu comecei a ver que Deus queria falar ao meu coração. Acho que numa quinta-feira, não lembro o dia da semana, o carro de som foi passando fazendo um convite para aquelas pessoas que gostariam de fazer um estudo bíblico, conhecer mais sobre o Apocalipse, sobre a Bíblia, né, sobre o final dos tempos, o que diz o livro do Apocalipse. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu era uma pessoa que eu tinha muito medo do fim do mundo, mas muito medo. Eu falo que é o que me conquistou na Igreja Adventista, além do estudo da Bíblia, dessa questão, né, de mostrar que a gente deve buscar o conhecimento, as orientações que esse livro nos traz, que é o nosso manual da vida, né? Foi essa questão, foi quando eu cheguei. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recepcionado. Então, assim, eu me apaixonei pelos irmãos, os irmãos adventistas. Muito educado, muito prestativo. Eu, com essa questão da deficiência, né, ser cadeirante, não tinha entrada para mim, eles tinham degrau, eles se prontificou ali do primeiro momento a me ajudar, e me ajudava.
Então, assim, eu fui muito bem recebido e eu me apaixonei, assim, já de cara pela forma com que eu fui tratado lá, sabe? Toda a atenção que foi me dada. A escola sabatina, quando eu comecei, como é de costumes, e acho isso muito bonito, as pessoas que chegam, como eu cheguei primeira vez, os visitantes, a gente é premiado com uma lição. Então eu já fiquei feliz demais com aquilo, achei aquilo maravilhoso. Logo já me entregaram uma lição. Porque na verdade eu estava fazendo o estudo do Apocalipse, esse estudo bíblico, aí eu não estava frequentando os outros cultos, eu só ia nesse culto das classes bíblicas de domingo. Mas aí logo depois que eu terminei o estudo bíblico, eu comecei a enfrentar os outros cultos, e aí já me deram uma lição. E a primeira lição que eu ganhei foi, acho que se eu não me engano, de Jeremias. É de Jeremias, estava estudando o livro de Jeremias. E aí eu comecei a ter aquele contato, não foi muito legal não. Por quê? Porque às vezes eu não fazia a lição aqui, e eu chegava lá, e aí tinha a chamada do cartão. E eu ficava com vergonha, porque tinha que levantar a mão, quem fez a lição. E eu não levantava a mão, e aí eu ficava muito sem graça. Mas graças a Deus que tinha uma irmã lá, que em vez dela cobrar e me constranger, ela me incentivava. Irmão, faz a lição, você vai ver que maravilha, porque você vai vir para cá, você vai estar a par do que a gente está recapitulando, do assunto, você vai estar tendo mais conhecimento da Bíblia, você vai estar podendo falar alguma coisa, porque você estudou, porque você tenha o assunto na mente. E ela sempre me incentivava. E assim, cada vez que eu chegava, que eu via os irmãos interagindo, as respostas, interagindo o assunto, né? A gente levantava a mão também, porque a gente já estava interagido ali do assunto, a gente já estava familiarizado do assunto, então aí eu também queria comentar. Mas antes não, eu ficava quietinho, né? Porque eu não tinha feito a lição. E aí com esse incentivo, né, dessa irmã, eu comecei a tomar gosto. E aí logo depois eu fui convidado para começar a ajudar a passar a lição lá na frente. Fala que a escola sabatina é o coração da igreja, né? E eu acho que realmente é assim mesmo. E foi uma coisa que nasceu no coração de Deus. Deus colocou no coração dos nossos primeiros irmãos lá atrás. A gente sabe que ela iniciou com as crianças, depois passou para os adultos. E eu acho maravilhoso, porque além de nos levar para a Bíblia, ela também envolve a gente a ter mais interação com as pessoas. A gente interage mais, né? O professor interage mais com as pessoas ali e ajuda a gente também até na questão do conhecimento para amanhã depois dirigir uma classe bíblica, ajudar fazer um estudo bíblico com a pessoa. Então ela é muito positiva nessa parte. Ela aprofunda o conhecimento da Bíblia. E quando eu me envolvo na escola sabatina, eu estou dizendo para Cristo o seguinte: eu aceito o seu chamado, eu sou um professor apaixonado.